Em instantes você curtirá mais um episódio do podcast Mente e Negócios. Olá, ouvintes do podcast Mente e Negócios. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje com a série Saúde Mental, uma melhor forma de relacionamento e de saúde dos seus negócios. Hoje estamos com a doutora Armanda Rufino, a minha parceira aqui em Saúde Mental. E vamos falar de um tema em especial no mês de setembro, Setembro Amarelo. Um mês que a gente trabalha a questão, né, é muito atuado com o tema do suicídio. E nós escolhemos, eu e a doutora Armanda, um tema muito especial. Eu vou deixar ela anunciar qual é o tema do nosso podcast nesse mês, sobre o Setembro Amarelo. Doutora Armanda Rufino, seja bem-vinda. Que bom recebê-la novamente no podcast itinerante agora, que vai até onde estão seus convidados. Então, bem-vinda ao Centro de Psiquiatria Armanda Rufino, aqui no centro de Florianópolis, que é o cenário onde a minha missão acontece aqui todos os dias, né? Como psiquiatra, como facilitadora sistêmica. Então, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos ouvintes do podcast e especificamente essa série que é sobre a saúde mental nos negócios, então a saúde dos empresários e das empresas, né? E das relações, porque as relações precisam dessa atenção também. E aí, Wanda, o Setembro Amarelo é um mês dedicado em termos mundiais ao suicídio, né? A prevenção do suicídio, que é justamente o final mais trágico, né, dos transtornos mentais. Então, o suicídio, ele é o final mais, aquilo que a gente mais tenta evitar em termos de saúde mental, é a morte, essa morte prematura de quem está em extremo sofrimento, sem nenhuma esperança. Então, o Setembro Amarelo é o mês da gente falar o que está por trás disso. E a maior parte dos suicídios, mais de 90%, estão relacionados com pessoas que têm transtorno mental. E aí, como a gente está falando aqui para empresários, o tema que a gente escolheu para hoje é justamente aquele transtorno mental que está muito relacionado ao ambiente de trabalho, que é a síndrome de burnout. É isso, né, Wanda? É isso. Ele também é chamado como um estresse de esgotamento do trabalho. Isso. O burnout tem a ver, ele é um termo que tem a ver com queimar, né? Burnout significa quando tá queimando, pegando fogo, quando a pessoa está em combustão, em termos de estresse. E ele está bem relacionado ao ambiente de trabalho. É como se fosse a depressão. Dentro dos transtornos mentais relacionados ao suicídio, o que mais o que é mais prevalente dentro do ambiente de trabalho? Não, na perspectiva do suicídio, né? O que é mais prevalente é a depressão. Certo. E o burnout, em termos muito gerais, o que a gente poderia dizer sobre ele é que ele como se fosse a depressão dentro do contexto, os sintomas depressivos dentro do contexto do ambiente de trabalho, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bom, Armanda. E por que nós escolhemos esse tema? Claro, né? Setembro Amarelo também, né? Falar da síndrome de burnout, mas em especial para a empresa, né? Construir a sua empresa exige uma resiliência, exige uma paciência, exige um olhar para o seu negócio. Se você é um empreendedor experiente, você, bem provável, já passou por aqueles momentos, né? A montanha-russa da empresa. Sim. Né, Armanda? Muitas pessoas estão fora do controle também, também, né? Então, a montanha-russa, que em alguns momentos realmente a gente está no pico do crescimento, dependendo pela situação, tem uma queda. Vivenciamos muito isso na pandemia com os nossos empresários, não só com os empresários em geral, mas os empresários tiveram um grande impacto
né, dentro do contexto da pandemia. E durante esses ciclos, em alguns momentos, determinados empresários se sentem cansados, estagnados, desanimados, com falta de força para seguir no seu negócio. E trazendo esse contexto, né, Armanda, que é muito presente nas empresas, é um estudo da Universidade de Califórnia. Olha que interessante, Armanda. E você é nosso, né, ouvinte aqui do podcast Mente Negócios. Mente Negócios. Um estudo da Universidade de Califórnia revelou que preocupações da saúde mental afetam 72% dos empreendedores. Olha só. Alto índice, né, Armanda? Alto índice. Lançando luz sobre o impacto e a relevância do bem-estar mental nos negócios, e a síndrome de burnout é um dos contextos que leva a esse índice, Armanda. Exato. Ele está muito presente. Muito presente. Já entrando, Armanda, dentro desse tema, né, e em especial no Setembro Amarelo, o que é essa síndrome? Né? O que é esse esgotamento profissional, esse estresse profissional, Armanda? Então, a síndrome de burnout, ela é um transtorno, né? Ela é um adoecimento que está dentro do contexto do trabalho e que ele é muito parecido ele tem sintomas muito parecidos com a depressão. Então, na verdade, aqui novamente a gente vai falar, como a gente tem falado em todos os podcasts que falam da saúde mental, que é difícil caracterizar, às vezes, o que seria algo que é da situação, porque, obviamente, os empresários, as empresas que têm metas, que têm esse sobe e desce, que são ciclos que fazem parte da história dessas empresas, um tanto de estresse e de preocupação tá dentro do contexto, não é doença, são questões de vida existenciais que a gente tem que lidar de outra forma. Porém, existe um patamar que a gente não pode medir por exames e que isso deixa a coisa um pouco mais complexa, mais difícil de ser mensurada. Em que existe um adoecimento. E dentro da empresa, em função de vários fatores, como às vezes metas muito exigentes, a sobrecarga de trabalho, muitas horas sem intervalo, enfim, são vários fatores que geram um adoecimento com sintomas depressivos que são específicos do contexto do trabalho, ou seja, que a gente pode caracterizar que existe uma causa e consequência, como sendo o trabalho um cenário onde isso acaba acontecendo. O que é caracterizado a síndrome de burnout? A pessoa começa a desenvolver sintomas como tristeza, como crises de choro, sintomas ansiosos, ela começa a ter alteração de sono, de libido, de apetite, ela começa a ficar mais pessimista, mais negativa, ela começa a perder rendimento, cognição, então ela fica mais desatenta, ela fica com menos capacidade de concentração, começa a perder produtividade. Armanda, e dentro desse contexto que você traz, nós ainda temos muito preconceitos em relação a doenças mentais, a doenças emocionais. Né? Dentro dos meus atendimentos de mentoria de negócios e mentoria de autoconhecimento, até hoje eu estava atendendo um cliente e ele trouxe, né? Wanda, eu nunca parei para saber quem eu sou. Para saber por que eu estou nessa empresa. E daí, durante o atendimento, eu faço algumas perguntas, até mesmo para aquele que consiga identificar qual é o propósito de vida dele, e se o propósito de vida dele está relacionado com o propósito da empresa. Ele sair do automático, sair do operacional e para algo mais estratégico e um propósito maior para aquilo, né? E por que eu trago essa relação? Eu, como mentora, né, de negócios e autoconhecimento, eu identifico que ainda ocorre um preconceito, em especial dentro das empresas e com os nossos empresários, né, aqui falando de mente e negócios, a respeito da síndrome de burnout e também da depressão. Sim. Wanda, isso é frescura. Isso é corpo mole. Isso é corpo mole, isso é falta ele não de quer fé. trabalhar. Isso, exato. Claro que às vezes a gente sabe que tem um pouco disso dentro da empresa, mas é visto como um preconceito. E aí, isso pode levar, Armanda, esse preconceito, esse não conhecimento, essa falta de informação dos nossos empresários, da gravidade da síndrome, do esgotamento, pode levar a um suicídio, já que nós estamos falando aqui do Setembro Amarelo?
Sim, o suicídio, na verdade, é a consequência mais extrema dos transtornos mentais. Isso também pode levar a um grau extremo como esse. E a questão é, como é que a gente identifica, então, né, Wanda, e como é que a gente aborda isso da melhor maneira? Porque é lógico que existem fatores dentro de uma empresa que podem gerar um estresse a mais. Então, como é que o empresário, como que você, empresário, está conduzindo a sua empresa no sentido de dar acolhimento para a equipe, de dar, por exemplo, ter um psicólogo fazendo parte da equipe que possa identificar esse tipo de problema e dar uma assessoria para os trabalhadores de você? Como é que vocês estão lidando com hora extra dentro da empresa de vocês, com sobrecarga, com metas que podem ser excessivas para aquilo que as pessoas possam cumprir? Então, acho que tem um tanto que realmente a empresa pode diminuir o estresse que ela causa nos funcionários. Porém, eu tenho cuidado com uma coisa específica, sabe, Ivana, em relação ao burnout? Porque, por outro lado, muitos empregados também, funcionários que têm burnout, usam isso como assim um argumento de que ele só adoeceu por causa da empresa, e não é verdade, porque às vezes a pessoa tem uma tendência também de já ter um problema psiquiátrico, de ter uma depressão, então a pessoa já tem uma tendência de ter, e aí obviamente isso pode ser agravado na empresa, mas também existe uma tendência da pessoa de ter. Muitas pessoas já têm essa predisposição a ter um transtorno mental. Genético, Armanda? Sim, aí, genético, né, dentro do contexto familiar dele. Sim, aí tem vários estudos. As doenças depressão também, da família. Também. E também os fatores ambientais. Exato. Né? Como é que está a relação dele na família, como é que está a relação dele espiritual, que a gente já falou lá no podcast sobre ansiedade, a relação dele social, né? Familiar. Isso pode também estar relacionado. Isso, então na verdade, o burnout é uma conjuntura de fatores, porque existem pessoas que podem já ter uma tendência a ter depressão, ou mesmo transtorno de ansiedade, que foi o nosso podcast anterior, e que daí a psiquiatria ainda tá se estudando. As causas das doenças psiquiátricas não são totalmente estabelecidas. Tem um componente genético, ambiental, familiar, ok, mas não se tem as causas totalmente definidas. Porém, existem trabalhadores, funcionários que já têm uma predisposição e que desenvolvem isso na empresa e que não necessariamente também foi a empresa que gerou isso. Então, por isso que os empresários têm que ficar atentos para garantir que da parte deles, eles não estão gerando um estresse a mais do que aquele necessário também para o dia a dia. E também não assumir completamente sozinhos a responsabilidade por um burnout, porque eu vejo que tem muitas pessoas também que usam desse burnout para dizer, não, a empresa é responsável por eu ter adoecido. Mas espera aí, às vezes tem 10 funcionários no setor que estão todos sob as mesmas condições, um adoece e 9 não. Sim. Então também a gente não pode dizer... Onde está a relação? Exato. Qual que é a parte de cada um? Qual que é a minha responsabilidade? Quando a gente está no mundo adulto e dos negócios, a gente não terceiriza a coisa. A gente também fala assim, qual que é a minha parte da história? Então tem uma demanda que os dois têm que avaliar. O funcionário tem que ver como é que está a sua própria saúde mental, como é que ele está. Porque às vezes não é só que o ambiente é estressor, ele tem uma postura de estresse em relação às coisas. A própria postura dele, a forma dele gera um estresse nele mesmo. Então, a forma como ele lida com as questões de trabalho pode ser um estressor que ele mesmo gera nele. Então, a gente tem que separar bem o que é uma responsabilidade da empresa cuidar em termos de gerar um bom ambiente de trabalho não adoecedor e o funcionário e o próprio empresário também cuidar para que ele não tenha uma postura estressante perante o trabalho e se cuide. Preconceituosa em relação e que daí ele terceiriza totalmente para a empresa a responsabilidade. Ou a empresa também se abstém de qualquer responsabilidade da pessoa ter adoecido. Então, os dois têm que, de maneira responsável, ver qual que é a parte de cada um para que a pessoa individualmente também se cuide, porque ela pode ter uma tendência, ela pode ter todo um contexto para estar adoecendo, uma postura de ansiedade, e a empresa tem que ver quais são os fatores que ela pode atuar para diminuir esse estresse em cima das pessoas. E aí nós entramos dentro do tema da empresa, né? A importância de você, empresário, ter uma boa equipe de liderança, né? Uma boa estrutura, né, corporativa. Eu gosto muito de falar dentro do organograma, né? O corporativo, crescimento operacional, mas dentro do seu corporativo, ter uma equipe de RH boa, qualificada, que né? possa estar gerindo essas pessoas, que possa estar dando um ambiente de trabalho saudável para as pessoas. Isso, né? Ter um psicólogo, né? E além disso, né, Armanda, levar esse tema também para discussão para a empresa. Exato. Levar esse tema, né? A gente tem a semana do CIPAT, não só a semana do CIPAT, outros momentos de levar esse tema para a empresa.
Porque nós estamos falando de resultado da empresa, de crescimento da empresa. E quando a gente fala de resultados, de crescimentos e metas da empresa... A gente fala de pessoas saudáveis, que só tem resultado... Uma empresa só tem resultados positivos e realmente uma prosperidade quando as pessoas estão saudáveis e prósperas, né? Individualmente. E quando a sua equipe está saudável, ela consegue fazer um melhor atendimento com o seu cliente e, consequentemente, o resultado com o cliente vai ser melhor. Então, ou seja, é um ciclo e é uma consequência desse atuar como empresário e também desse atuar como eu, empresária, gerenciar a minha equipe e poder identificar aonde estão acontecendo esses fatores. Né? E não, muitas das vezes, esconder, né, Armanda? Ou não olhar para isso, ou só olhar quando a bomba estoura. Isso. E aí a gente vira bombeiro, que a gente fica apagando incêndio. O burnout é um incêndio, o próprio nome já é um incêndio. É um incêndio. Então, como é que a gente evita o incêndio? Como é que a gente previne esse tipo de coisa? E aí entra, né, uma pergunta, Armanda, como que eu, como empresária, né, e para os nossos ouvintes aqui de Mente e Negócios, como que eles possam estar atuando preventivamente, já que nós estamos falando no mês de Setembro Amarelo, atuar com prevenção dentro da empresa em relação à síndrome do burnout. Exato. Então, como que a gente pode prevenir? Primeiro, a gente previne, como você falou, olhando para o problema. A solução do problema só vem quando a gente olha para ele, quando a gente encara, quando a gente sabe o que está acontecendo. Então, na questão da saúde mental, como ela não é palpável, não é visível, a gente tem que sair do preconceito, que daí a gente julga, a gente acaba interpretando equivocadamente, para ir para o conceito, que esse é o método do nosso podcast, de estar aqui trazendo conceito e conhecimento para você sair do preconceito e para o conceito e tomar providências. Então, a primeira coisa é saber que existe o problema, que isso é algo que vocês têm que ficar atentos como empresários. Ter alguém da área da saúde mental, por exemplo, um psicólogo, alguém que já conhece esse tipo de problema para reconhecer precocemente, trabalhar essa parte de RH, de recursos humanos, fazer um diagnóstico precoce, exato, e avaliar sempre as condições de estresse da empresa de vocês. Né, Wanda? Por exemplo, como é que estão os fatores, as metas estão coerentes com aquilo que as pessoas podem entregar, o ambiente está sem ruído, com uma estética apropriada, né, como é que está a comunicação entre as equipes, a comunicação auditiva, né, a comunicação, a escutativa, né, a escutativa, ela é uma ferramenta muito importante dentro do ambiente empresarial, em especial quando nós estamos trabalhando a questão das relações humanas, das relações de negócios. Então, a escutativa. Eu estou escutando a minha equipe, eu estou escutando o meu líder, né, para justamente identificar esses sintomas, se esses sintomas estão ocorrendo ou não. Amanda, e já fazendo um elo, né, em relação a essa nossa temática, falamos muito sobre os sintomas, né, do afastamento. E aí tem um outro fator que até me chamou a atenção aqui numa pesquisa que eu identifiquei também, que é uma pesquisa do Sebrae até, que ele traz a respeito do afastamento e quando ele volta, né? Quando esse funcionário volta ou quando esse empresário volta, né? Porque às vezes o empresário também é afastado para fazer um tratamento e ele precisa voltar para a empresa, né? E muito tem se falado sobre o pedido de afastamento, né, do trabalho pela decorrência do esgotamento, né? Em 2018, antes da pandemia, teve um resultado que é da Secretaria Especial da Previdência. Ela fala que tem aumentado os benefícios de auxílio-doença em 114%, Armanda. Olha, é assim, assustador. Eu até fui buscar esse número pós-pandemia, mas eu não encontrei. Mas eu acredito que deva ter sido até maior. Sim, né? Sim. Então, ou seja, do afastamento. E na visão da psiquiatria, na sua visão como médica, né, e também atender empresários, como que é essa situação no voltar? Sim. Então, porque daí, às vezes, o funcionário é olhado, ele está voltando. Então, como que é essa recepção? Como é que deve ser essa recepção? É diferente como é e como deve ser. O primeiro ponto que você falou importante, Wanda, é justamente o grau
de afastamento que as empresas têm em relação a transtornos mentais. Não só o burnout, mas também depressão, ansiedade. Então, assim, uma coisa importante com esses números, em termos do que o governo paga e do que a empresa perde, não olhar para a saúde mental sai caro, gente. É caro não olhar para a saúde mental e não tratar. É um custo muito alto, um custo humano, né, de dor, de sofrimento psíquico, que é uma dor muito profunda, como também financeira mesmo, de afastamento, de benefício. Então, olhar para a saúde mental e prevenir a doença mental é algo estrategicamente muito eficiente. Economiza energia, vida, dinheiro e é um excelente investimento. Então, nesse ponto, quando a gente previne e a gente evita que a pessoa adoeça ou precise de um médico ou de se afastar, isso é um benefício econômico e humano para a empresa. Então, por isso que identificar o que a gente está falando aqui, ter psicólogos, avaliar o ambiente, tornar um ambiente saudável da empresa é importante. E aí, obviamente, como tem esse preconceito, como você falou, desse tipo de doença, quando a pessoa se afasta... quando ela retorna, ela pode ser alvo o quê? De estigma, ela pode ser excluída, ela pode ser descredenciada, porque é como se ela tem um transtorno mental, então ela perde a credibilidade. Isso pode impactar mais ainda e pode gerar o tratamento dela, né? Pode gerar uma recaída, pode gerar né, uma piora dos sintomas. Então, tudo que é estigma e que tira a credibilidade da pessoa, tira, na verdade... o potencial dela, minimiza através de um preconceito e de um estigma, faz com que a pessoa também retorne, às vezes até demore mais para voltar, porque sabe que quando volta, porque fica insegura e ansiosa por voltar. Exatamente. Justamente. Ela tem até um medo, uma insegurança que vai voltar àquela... Porque já que é um esgotamento pelas atividades profissionais, geralmente, isso possa acabar tendo esse impacto. Armanda, eu até trago aqui um outro estudo, gosto muito de pesquisas, né? Como uma boa professora, eu digo que eu saí da universidade, né? Porque eu fui professora por 17 anos, mas a universidade não saiu dentro de mim. É um embasamento que é importante, né? De números. Isso é uma questão importante que a Armanda traz, né? O nosso podcast, Mente e Negócios, ele é um podcast que nós realizamos pesquisas, né? Nós realizamos estudos para trazer informações mais atualizadas possíveis para você, empresário e empresária. E uma pesquisa aqui de um artigo que foi publicado em 2021, ele traz que mostrou que líderes imediatos, que complementa com a sua colocação, líderes imediatos com uma visão humanista, então olha, uma visão humanista, capazes de apoiar os seus liderados e profissionais de RH, né? Eles são mais abertos à contratação com históricos de burnout. Olha só. Não se tem um preconceito de contratar pessoas que já tiveram. Isso. São importantíssimos para a volta do trabalho. Para o retorno ao trabalho. Né? Para dar esse suporte. Essa oportunidade também, essa oportunidade, justamente. Né? E uma outra questão que também traz, já dentro do contribuir para diminuir esse índice dentro das empresas, é a forma como as empresas vêm trabalhando a relação social, um espaço para a integração do grupo, sabe? Identificar no seu funcionário outras habilidades que ele tem. Então, vamos supor, né? Eu gosto de jogar xadrez. Então, xadrez é uma habilidade muito interessante para a empresa. Trabalho raciocínio lógico. Então, essas empresas começam a identificar a promover outros potenciais. Outras habilidades que vai ajudar a diminuir o índice de saúde mental. A diminuir o índice de adoecimento mental, né? Por quê? Porque isso valoriza a autoestima. Isso vai aumentar a saúde mental, né? Isso, valoriza a autoestima, porque a pessoa se sente mais segura, sente mais... expressando um potencial mais pleno. Então, as empresas que também se preocupam com relacionamentos e geram grupos de apoio dentro da empresa, que as pessoas possam se apoiar, possa ser uma rede de suporte, elas vão ter esses índices diminuídos, né? E não é uma questão, esses índices de burnout, não é uma questão das pessoas... Lógico, todo mundo tem que trabalhar, ter rendimento, ter produtividade, a empresa não pode abrir mão disso. Mas a questão é como é que você faz isso de uma maneira racional e inteligente, que você promove saúde para a pessoa e automaticamente para o teu funcionário e para a
empresa. Isso, Então, olhar para as pessoas como a base, antes de ser funcionário, de ser empresário, todos somos seres humanos. E esse é o ponto que eu quero até destacar aqui no nosso podcast, Mente e Negócios, que quando eu trago esse tema, né? Porque quando eu comecei a gravação do podcast, todo mundo falando, mente e negócios, Wanda? Mas como assim mente e negócios, né? É isso mesmo, né? Porque dentro do negócio, dentro da empresa, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o olhar para, né, o farol da energia que eu gosto muito de trabalhar, né? O mental, o emocional, o espiritual e o físico. Esses 4 pontos é de extrema importância que eles estejam equilibrados para que eu como líder, né, eu como empresário, tenha uma boa qualidade de vida e também a minha equipe tenha uma boa qualidade de vida. Então, quando nós trazemos aqui esse tema, saúde mental, para o podcast Mente e Negócios, é justamente para chamar a sua atenção como empresário que esse tema é de extrema importância você abordar junto com a sua equipe. Que você trabalhe dentro dessa empresa. Que você olhe para essa possibilidade, olha, isso pode acontecer. Como é que a gente faz, então, para trazer uma solução antes que aconteça? Que é a prevenção. Que é a prevenção. E para você prevenir e trazer soluções, você precisa olhar para o problema, reconhecer o problema e estar munido das ferramentas para poder fazer com que ele não aconteça ou minimizar o impacto dele. E é o que você falou, por isso que estimular também um bom estilo de vida, estimular que cada um se cuide, alimentação, contrarritmo, poder ter um tempo dentro do trabalho que tem um almoço realmente, que a pessoa saia para comer, que ela tenha um intervalo também. Tudo que é saudável fora e dentro da empresa, que a pessoa possa ser estimulada a fazer, né? E eu estava lendo agora uma entrevista e que ele trazia justamente que o líder, o dono da empresa, o CEO da empresa, ele também precisa trabalhar 8 horas por dia. Pois é. Mas quem vai estar burnout Aí eu pergunto, você empresário, empresária, você trabalha 8 horas por dia? Você trabalha 12, 24 horas? Você quando sai da empresa, fica na empresa, suas atividades, ou você leva para casa? Esse é um dos grandes fatores que levam os nossos empresários a chegar naquele índice da ansiedade, a chegar nesse índice aqui do burnout. E assim, uma coisa interessante, né, Wanda, é que a gente como empresário, nós somos empresários também. Nós também somos. A gente que ama tanto o nosso trabalho, a gente não pode deixar o nosso trabalho nos adoecer. Porque a gente ama tanto o que faz, então a gente não pode agir de uma maneira né, que gere um transtorno mental, que o nosso trabalho nos gere doença e infelicidade, sendo que é algo que a gente gosta tanto e que nos traz tanta felicidade. E nós passamos o maior tempo do nosso dia no trabalho, né, Armanda? Sim, exatamente. Então, a nossa empresa precisa ser algo que estimule a nossa equipe, mas que também nos estimule como empresários a estarmos lá. E que seja a nossa casa, no sentido que seja também o lugar onde a gente recebe a energia que precisa, onde a gente se reestrutura, onde a gente está feliz, né? Porque nenhum remédio é melhor do que a felicidade, que pessoas que estão felizes, motivadas, que estão... Né? Então a felicidade é o melhor remédio, sem efeito colateral, pode ser tomado em overdose. E aí, já falando em felicidade, eu vou dar um spoiler do meu livro, né? Que vai ser lançado agora em setembro, dia 14 de setembro, na Bienal do Livro em São Paulo. A felicidade não procura por vítimas. Esse é o título do meu livro. Olha, que interessante. Ela não a vítima, ela tá num lugar em que a felicidade não mora, não mora, né? Porque ela está terceirizando. Justamente. A vítima está terceirizando no sentido... Ela coloca a responsabilidade para os outros. E ela não assume a responsabilidade dela. E o ponto é, qual é a minha parte da história, que foi o que a gente falou agora? Qual que é a minha parte como empresário para gerar uma empresa que cause menos estresse? E qual que é a minha parte como funcionário, como pessoa que trabalha na empresa, para também levar saúde para minha empresa e cuidar da minha própria saúde? Esse é o ponto, né? Isso aí. Armanda, estamos já chegando aqui no final do nosso podcast, né? Aqui a visita na clínica aqui da Armanda, né? O Instituto... Centro de Psiquiatria, Armanda Rufino. Isso. Hoje estamos aqui, então o nosso no divã, podcast, né? Nós estamos no divã, oficialmente no divã aqui. Olha aí, pessoal, o consultório da Armanda tem o divã. Armanda, eu tenho um cliente, né, que eu indiquei para ele fazer a terapia e ele, assim, nunca fez, tal, ele assim... Wanda, sabe que depois que tu me indicou, eu fiquei pensando, eu sentada lá no divã, ele falou bem isso, eu sentada lá no divã, contando a minha história. E eu gostei, sabe, Wanda, assim, aí eu falei pra ele assim, olha, não sei se todos os consultórios hoje têm um divã, ele mora em São Paulo, né?
Mas, olha que interessante, né? A relação que a pessoa faz com a questão da psiquiatria e da psicologia, o divã. Pois é, e o divã, você sabe que é uma coisa importante também, que é um símbolo de descanso, da gente pensar, refletir sobre a vida, porque também a gente adoece menos, né, Wanda, como você falou no começo, se a gente sair do automatismo, piloto automático, olhar para a nossa vida, nosso propósito, quem a gente é, qual que é a nossa verdade, isso também é remédio, também é cura. Eu gosto muito de falar da minha essência, do né? Meu qual eu é a sou. minha essência? E eu saí do operacional e do automático para ir para o estratégico e para esse propósito maior que nos guia também. Isso também é saúde, né? Amanda, mas estamos aqui então já, né, encerrando, né? Eu quero agradecer, né, o teu compartilhamento, né, nos receber aqui no seu consultório. E para finalizar, Amanda, em especial no Setembro Amarelo, que nós estamos, né? O podcast, né, ele está aqui no mês de setembro. Qual é a dica, qual é a fala que você possa nos encaminhar aqui para os nossos ouvintes, nossos empresários, empresárias? Olha, o Setembro Amarelo, a gente olha para o suicídio como o pior que pode acontecer dentro de uma vida, que é a gente encerrar uma vida com tanta dor e sofrimento. Então, realmente, a gente tem que investir em termos médicos, em termos de psiquiatria, todos os recursos para evitar o suicídio. Mas, mais do que isso, eu também percebo que muitas pessoas morrem em vida, que às vezes tão ruim quanto uma morte precoce como essa, é a gente deixar de viver. O Mário Quintana tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Uau, então, né? Muito boa. Então, como que a gente fica vivo de verdade? Porque às vezes a gente está vivo, mas está só sobrevivendo. Não está com um propósito maior na nossa vida, não tem um significado, não está conectado com a nossa verdade e está adoecendo por não ser quem a gente veio para ser, por não estar no trabalho que a gente gostaria de estar, por não estar na empresa que a gente sonhou criar ou trabalhar. Então, buscar o seu sonho, buscar a sua essência é o melhor remédio. Eu, como médica, sei o valor do remédio, da medicina, da psiquiatria. Não é uma coisa ou outra, eu sempre digo isso. Mas como é que você está vivendo de verdade? Você está vivo de verdade? Essa é a mensagem do Setembro Amarelo. Maravilhoso. É lindo, assim. É uma reflexão mesmo, né? É uma reflexão importante para a gente fazer. E complementando a Armanda, né? Você empresário, empresária, né? Você que está aqui nos assistindo, nessa caminhada da vida que você já teve, qual ou quantos momentos você parou para olhar para você? Você parou para cuidar de você, né? Você parou para dar uma assistência a você. Porque você empresário, empresária, você é a base da empresa. Você é o líder, você é a referência. Alma, né? É a alma da empresa, né? Você é a referência da empresa. Então, a minha dica aqui hoje, né, em especial no Setembro Amarelo, olhe para você, cuide de você, né? Como seu maior tesouro. Você é o seu maior negócio, seu melhor tesouro. E uma outra questão que eu gosto muito de falar para os meus clientes: pare de chicotear você, né? Porque muitos temos esse hábito de ficar nos chicoteando, nos culpando, né? Nos culpando. E digam sim para tudo que já aconteceu, né? Eu gosto muito de falar que o passado é uma fala do nosso professor, né? O passado é inevitável, né? O passado é inevitável. Sabe? O passado é inevitável. Você fez o melhor que você podia, com certeza. Não tem como eu voltar e mudar o passado. Gente, não tem como. Quando a gente quer voltar e mudar o passado, a gente está indo para uma depressão, como a gente já analisou aqui. Então, assim, dê um sim para esse passado, para tudo que já aconteceu, sendo bom ou ruim. E faça dele o melhor que você possa ir para o novo que chega. Então, a nossa mensagem aqui, em especial no mês de Setembro Amarelo, para você, empresário, empresária, olhe para você. Cuide de você. Dê amor para você. Acho que é isso, né, Amanda? Amor. Auto-amor, né? Auto-amor. Autocompreensão, autocuidado e tratar a gente como nosso maior e melhor negócio. Isso aí. Então, muito obrigada, Amanda. Obrigada também novamente por mais essa conversa. Ótimo, né? E voltaremos, né, com mais episódios aí sobre saúde mental, outros temas também importantes. Uma vez por mês estamos sempre aqui, né? Justamente, uma vez por mês nós estamos aqui falando sobre saúde mental. Mas o podcast Mente e Negócio, né, ele também traz outros temas
E vem novidades aí, né? Vem novidades aí dentro do contexto de nós trabalharmos as empresas da Grande Florianópolis, né? Queremos agora dar uma ênfase para os empresários nossos de Florianópolis também, para os seus negócios. Então, nosso ouvinte, agradecemos aqui a participação, convido a compartilhar, né, o nosso podcast Mente e Negócio com seus amigos, com outros empresários, com seus familiares. Estaremos logo com novas entrevistas sobre, né, a questão da mente e negócios. Como trabalhar a questão do autoconhecimento dentro da sua empresa. Como trabalhar o seu eu sou como dentro da empresa. Então, muito obrigada. Até a próxima. E já quero aqui finalizar agradecendo os apoiadores do nosso podcast, que é a AE Internacional, porque o nosso podcast já sai com a marca registrada, VS Ser Mais Soluções, Cowork do Ser, e também agradecendo aqui ao Centro de Psiquiatria, Armanda Rufino, que nos recebeu hoje aqui no nosso podcast. Uma honra estar aqui com vocês. Até a próxima. E até breve.